Alô, galera, Projeto Marcas de Combate, falando do livro Mulheres que Correm com os Lobos de 5 em 5 minutos. História do patinho feio, quase no finalzinho. Vou falar sobre uma parte aqui que a Clarissa chama de o zigoto errado, tá? Então, assim, como é que pode um ovo de cisne ter sido depois chocado por uma pata, né? Como é que acontece essa desconexão? Então, assim, muitas vezes, tá, na nossa família, o que a gente tem? Os membros da sua família, por seus próprios motivos, em virtude das suas preferências, da sua inocência, dos danos sofridos, porque isso, né, vem de gerações, da sua constituição, da sua doença mental ou ignorância cultivada. Lembra? Os gatos desgrenhados, as galinhas vesgas fazem isso porque desconhecem o diferente. Não são tão hábeis para serem espontâneos com o inconsciente. E é claro que a sua visita invoca aquele arquétipo de que, nossa, agita as coisas, ferve, né? Você ferve a família. Então, existe, claro, uma necessidade básica de socialização das crianças para que elas sobrevivam, certo? Para que elas cresçam, né? Com saúde, com segurança, mas essa necessidade básica, quando oprime a criatividade, causa essa desconexão entre o cisne e as outras criaturas que não são cisne, certo? Apesar de as necessidades da alma da criança deverem ser equilibradas com a sua necessidade de segurança e cuidados físicos, bem como com noções cuidadosamente examinadas do comportamento civilizado, então é importante a gente aprender a ter esse comportamento social, mas cuidadosamente analisados, pra gente não fazer só porque disseram que era pra ser assim. Sempre me preocupo com aquelas que são bem comportadas demais. Elas muitas vezes têm aquela expressão de alma fraca nos olhos. Não parece aquele olhar fundo, assim, meio paisagem pro nada? Não sei se eu consigo fazer. Alguma coisa não está certa. Uma alma saudável aparece brilhante por trás da persona, por trás da máscara que ela usa, né? A maior parte dos dias, a maior parte do tempo. E nos outros arde como chama. Quando o dano é sério, a alma foge. Na verdade, ela fica ali retraída, congelada, né? Como a gente aprendeu aqui. Então, o que acontece é que a família de origem ou os cuidadores, depois, né, isso vai se refletindo nos próximos grupos à medida que a gente vai crescendo. Eles querem que exista uma coerência de comportamento, que isso não faz parte da natureza selvagem. A natureza selvagem não tem essa coerência. A coerência da natureza selvagem está em ser criativa, ser inovadora, ser adaptativa. Então, olha só. Os não selvagens querem coerência. Querem que você seja hoje exatamente a mesma que foi ontem. Querem que você não mude com o passar dos dias, mas que permaneça como no início dos tempos. Não tem como. A sua força está na sua capacidade de adaptação à mudança, na sua inovação, na dança, nos uivos, nos rosnados quando a gente fica bravo, na sua vida instintiva profunda, na sua chama criadora. Ela não revela coerência pela uniformidade, mas sim pela vida criativa, pela percepção, pela rápida captação de imagens, pela flexibilidade e destreza coerentes. Então, o que enquanto exigem, né? Enquanto ficarem exigindo que a gente se comporte sempre da mesma maneira, desrespeitando os ciclos naturais, desrespeitando a nossa percepção aguçada, até o nosso desejo criativo, que é inovador, vai ter essa desconexão e essa tentativa de socialização aí exagerada. E isso causa as feridas arcaicas, porque na verdade a gente queria ser amado do jeito que a gente é, né? Daí a gente tem que lembrar disso. Então, qual o alimento básico para a alma? Bem, ele difere de uma criatura para outra. Seguem-se, porém, algumas combinações. Considerem-nas uma macrobiótica psíquica. Meu Deus, eu adoro essa mulher, ela escreve demais. Para algumas mulheres, o ar, a noite, o sol e as árvores são necessidades vitais. Para outras, somente as palavras, o papel e os livros conseguem saciá-las. Para ainda outras, a cor, a forma, a sombra e o barro são requisitos absolutos. Algumas mulheres precisam saltar, inclinar-se, correr, pois suas almas amam a dança. Ainda outras só querem a paz de se recostar numa árvore. Então você precisa descobrir, né? Você vai
de lago em lago, de casa em casa, até encontrar a sua turma e depois vai continuar praticando isso. O importante é o seguinte, sair do estado de sobrevivente. Eu sobrevivi à minha história. Lembra? Marcas de combate. Sobrevivemos, mas isso conta a nossa história. Isso tem que ser incorporado por nós para que a gente possa vicejar. Então, sim, eu sobrevivi a várias coisas, você sobreviveu a várias coisas, mas isso não define quem eu sou. Isso só faz parte de mim, mas não define quem eu sou. Para que eu vá vicejar, eu tenho que abandonar essa postura de sobrevivente. Assim como a moça lá do Barba Azul abandonou a postura de vítima e assumiu a postura de autora do próprio destino dela, certo? Então, vamos ver aqui. Para finalizar com o livro e depois voltando com os caderninhos reflexivos. Continuar a ser a criança sobrevivente depois da hora para tal representa um excesso de identificação com um arquétipo danificado. Esse vídeo vai ficar um pouquinho maiorzinho, tá? Perceber o dano e mesmo assim registrá-lo na memória permite que se passe ao desenvolvimento futuro. Então a gente precisa perceber, precisa entender, mas registra, mas vai para o próximo passo. Vicejar é o nosso destino na Terra. Vicejar não apenas sobreviver, é o nosso direito inato na qualidade de mulheres. Não se encolha nem recue se for chamada de ovelha negra, de indisciplinada, de loba solitária. Quem tem a visão lenta diz que o rebelde é uma praga para a sociedade. No entanto, ficou provado com o passar dos séculos que ser diferente significa estar no limite, significa ser praticamente garantido que essa pessoa vai fazer uma contribuição original, uma contribuição útil e espantosa à sua cultura. Imagina o que está por vir aí para você, patinho feio? Cisne, que já não é mais patinho feio, né? É cisne. Ao procurar conselhos, jamais dê ouvidos aos tímidos de coração. Seja gentil com eles, cumule-os de bênçãos, tente incentivá-los, mas nunca siga seus conselhos. Se você alguma vez foi chamada de desafiadora, incorrigível, saliente, esperta, insubmissa, indisciplinada, rebelde, você está no caminho certo. A mulher selvagem está por perto. Se você nunca foi chamada de nada disso, ainda é tempo. Ponha em prática a sua mulher selvagem. Até mais, volto com os caderninhos reflexivos e depois história nova. Beijo!